Há 20 anos, os mares se tornaram o palco de uma jornada marcada pela incerteza e pela esperança, onde cada onda carregava um mistério e cada horizonte escondia a promessa de terra firme. Navegávamos em meio a tempestades e calmarias, com o coração pulsando no compasso do mar e a alma ansiosa por respostas, sem jamais saber que o destino nos preparava um encontro que viraria nossa percepção do mundo. Foi numa manhã enevoada, quando o céu se despia de sua monotonia, que os sinais começaram a se revelar. O mar, imenso e indomável, parecia sussurrar segredos de eras esquecidas, enquanto a tripulação, fortalecida pelas lendas e histórias passadas de geração em geração, enfrentava desafios com determinação. Em meio às dificuldades da navegação, a incerteza se misturava ao fascínio pela vastidão e à expectativa de um novo começo. A cada dia, a esperança crescia, mas também o receio de que o fim do caminho pudesse ser uma dança com o desconhecido. E assim, entre as ondas inquietas e as estrelas que cintilavam como testemunhas silenciosas, nossa travessia se desenrolava como um épico em construção. De repente, num instante que parece ter durado uma eternidade, os céus e o oceano se alinharam para nos transformar. Enquanto o capitão, com sua voz segura, guiava o navio por entre as curvas traiçoeiras das correntes, algo inesperado irrompeu da imensidão. Um golfinho colossal, 10 vezes maior que qualquer criatura já vista, emergiu do azul profundo. Em um piscar de olhos, curto e impactante, o ser, que carregava uma aura mística e uma inteligência que transcende a mera existência, ergueu-se sobre as ondas, fazendo com que o tempo desacelerasse e o medo se transformasse em espanto. O silêncio se instalou, quebrado apenas por um murmúrio de assombro coletivo. Então, com uma voz que ressoava como se ecoasse de outra dimensão, o golfinho falou: "Olhem, não tenham medo, vocês estão na 12ª dimensão." A mensagem soou como um enigma e, ao mesmo tempo, como uma chave para um mundo novo, onde o mar, o céu e até mesmo as galáxias se transformavam a cada ano. Era como se estivéssemos flutuando entre realidades, conduzidos por um ser que misturava a essência dos deuses e a magia dos contos lendários. Naquele instante, nossa missão adquiriu um novo significado. O capitão, contagiado pelo fascínio e pela coragem, exclamou: "Como viemos parar aqui?" Suas palavras refletiam tanto o espanto quanto a determinação de desvendar o mistério que se iniciava diante de nós. A partir daquele momento, a jornada não se resumia mais a uma simples busca por terra firme. Ela se transformava em uma incursão pelo desconhecido, um mergulho na essência da própria existência, onde cada onda e cada estrela guardavam segredos a serem revelados. A lenda dos golfinhos, tão presente nas mitologias de diversas culturas, agora se fazia real diante de nossos olhos. Na tradição grega, os golfinhos eram mensageiros de Poseidon, protetores dos marinheiros e da sabedoria oculta sob as marés. Na cultura celta, eles eram vistos como guias para o outro mundo, capazes de conduzir almas perdidas para reinos de luz e renovação. Assim, aquele ser imenso não era apenas uma criatura marinha. Ele era o emissário de um novo começo, um chamamento para transcender os limites conhecidos da realidade. Enquanto o navio seguia seu curso, o mar começava a se transformar. A terra, os céus e até mesmo as galáxias pareciam ceder diante da magnitude desse novo poder. A cada ano, uma nova dimensão se desvelava, criando paisagens que os olhos humanos jamais poderiam imaginar, onde o tempo se curvava e a existência se reconfigurava. Por entre essas transições, surgiam vistas de tirar o fôlego, arquipélagos de cores incandescentes, nuvens que dançavam em coreografias etéreas e constelações que contavam histórias de eras antigas, todas conectadas pelo fio invisível da transformação. Atravessamos tempestades e calmarias, e a cada desafio enfrentado, sentíamos a presença do golfinho colossal, guiando-nos como um mentor silencioso e sábio. O medo, que inicialmente pairava denso, deu lugar a uma curiosidade apaixonada e uma confiança renovada.
Foi em meio à turbulência e à magnificência de cenários mutáveis que nosso espírito se expandia, absorvendo a grandiosidade do universo e a profundidade dos mistérios que ele abrigava. O mar, com sua força primitiva e indomável, tornava-se o espelho dos nossos sentimentos mais profundos. A cada batida de onda, o temor do desconhecido dava lugar a uma sensação de renascimento. Imaginem, ondas gigantescas, como montanhas líquidas, que se curvavam em uma dança majestosa, anunciando o despertar de um novo mundo, uma dimensão onde as barreiras entre o possível e o impossível se dissolviam. Simplesmente surpreendente. Transformação pura. Enquanto a narrativa de nossa travessia se intensificava, surgiram desafios que testaram tanto nossa habilidade em navegar quanto a própria essência do ser. Em meio a ventos ferozes e correntes imprevisíveis, cada movimento do navio se tornava uma lição sobre a fragilidade e a força do espírito humano. O capitão, com a determinação forjada em anos de lutas e descobertas, mantinha o olhar fixo no horizonte. Motivado pela ideia de que aquele encontro místico não era fruto do acaso, mas sim de uma ordem maior, um chamado para transcender as limitações terrenas. Conforme avançávamos, as fronteiras entre realidade e fantasia tornavam-se cada vez mais tênues. A fala do golfinho, enigmática e serena, ecoava não apenas nos ouvidos, mas também nas profundezas do ser. A mensagem, simples em sua essência, revelava uma verdade universal. Para alcançar a terra firme, ou até mesmo para compreender a nova dimensão que se abria diante de nós. Era preciso primeiro entender que o medo muitas vezes é o obstáculo que impede a verdadeira navegação da alma. Assim, o injúrio da incerteza dava lugar a uma coragem que florescia em meio ao caos. Durante a travessia, cada membro da tripulação experimentava uma transformação interna. Aqueles que uma vez haviam duvidado da existência da terra firme passavam a enxergar o mar com novos olhos. Como se cada onda escondesse lições sobre resiliência, fé e a capacidade de se reinventar. Em conversas íntimas sob o brilho tênue das estrelas, compartilhávamos relatos de experiências passadas e sonhos de futuros possíveis, conectando nossas histórias pessoais com a grandiosidade da jornada coletiva. A narrativa se desenrolava, entrelaçando destinos e criando uma tapeçaria de memórias, onde a aventura se transformava em um espelho para a própria existência. E foi assim que, em meio a desafios e maravilhas, começamos a compreender que o encontro com o golfinho colossal não era um episódio isolado, mas sim a porta de entrada para uma nova realidade. A mensagem do ser místico, proclamada com voz firme e compassada, ensinava que a 12ª dimensão não era apenas um espaço físico, mas um estado de ser, um convite para transcender os limites do que se conhece. Como mensageiros de Poseidon e guias espirituais, os golfinhos mostravam que o universo é um organismo vivo, onde cada parte, desde as ondulações do mar até os lampejos das estrelas, está intrinsecamente conectada. Imagine então, numa noite onde o silêncio do oceano encontra a suavidade do luar, a revelação de que somos todos navegantes em um mar de possibilidades infinitas. A cada instante, a percepção se transforma e a realidade se expande, revelando novos horizontes, onde o passado e o futuro se entrelaçam em um eterno presente. As barreiras que antes limitavam a mente se desfaziam, permitindo que o espírito explorasse territórios desconhecidos com uma liberdade sem precedentes. Intensidade e serenidade coexistiam, assim como os elementos do mar e do céu, em uma dança que desafiava as convenções e celebrava a própria essência da vida. Conforme o navio cortava as águas que agora reluziam com reflexos de outros mundos, a transformação se tornava palpável em cada centímetro do ambiente. Era como se a própria natureza decidisse se reinventar a cada batida do coração, e nós, meros mortais, fossemos agraciados com um vislumbre dessa grandiosidade. A chave para entender esse fenômeno estava oculta na simplicidade do chamado do golfinho, a coragem de aceitar as mudanças e a capacidade de se conectar com as dimensões mais profundas do ser. Cada nova paisagem revelada era um convite para expandir os horizontes e abraçar a magia que permeia cada partícula do universo.
E assim, em meio a esta confluência de tempos e espaços, começou a surgir uma compreensão que era tanto pessoal quanto coletiva. Os desafios da navegação, os estrondos das ondas e o mistério dos seres que cruzavam nosso caminho ensinavam que, para encontrar a verdadeira terra firme, ou mesmo a essência do novo mundo, era preciso se permitir transformar, se permitir acreditar que o desconhecido pode ser, na verdade, o portal para um renascimento espiritual. Nos momentos de quietude, quando o navio parecia flutuar em um silêncio reverente, o relato do capitão ressoava em nossas mentes. Havia algo extraordinário ali, algo que superava a própria lógica humana e nos convocava a olhar para dentro. Chegamos, por fim, a um ponto de inflexão. O navio, que havia sido nosso lar e nossa fortaleza contra os desafios dos mares, agora era um símbolo da jornada do autoconhecimento e da superação. O encontro com o golfinho colossal não era apenas um episódio extraordinário, mas a materialização de um chamado interior que nos instava a transcender as limitações impostas pela realidade cotidiana. O horizonte se abriu, revelando uma nova dimensão, onde cada ano surgia uma paisagem inédita, e cada amanhecer trazia consigo a promessa de uma reinvenção constante. No crepúsculo desse capítulo da nossa história, a lição mais profunda se fez presente. O verdadeiro tesouro não está na chegada à terra firme, mas na própria jornada, nas transformações que experimentamos a cada desafio e no poder de nos reinventarmos a cada instante. Cada onda, cada estrela, cada sussurro do mar era uma narrativa própria, entrelaçada com a nossa. E a presença do golfinho místico confirmava que os caminhos mais inesperados muitas vezes abrem as portas para os mistérios mais profundos da existência. Vida, mudança. A experiência nos mostrou que os momentos de medo e incerteza podem ser os catalisadores da transformação, impulsionando-nos a descobrir dimensões internas que talvez permanecessem ocultas em uma vida de conformismo. Cada desafio superado era uma reafirmação de nossa capacidade de adaptação e de evolução. A doce certeza de que, nas entrelinhas dos perigos e desordens, reside a possibilidade de um recomeço, dava-nos forças para seguir navegando, mesmo diante do desconhecido. Nós nos tornamos parte de uma lenda, um conto épico onde a imaginação e a realidade se fundiam em harmonia. Agora, com o mar que acalenta nosso olhar e o horizonte que se expande em infinitas possibilidades, somos convidados a refletir sobre o verdadeiro significado da jornada. Como os antigos navegadores que ousaram desbravar os recantos do mundo, aprendemos que a transformação não é apenas um destino, mas o próprio caminho que trilhamos, repleto de encontros inusitados e lições que transcendem o tempo. A mensagem ecoada pelo golfinho colossal reverbera em nossas almas, incentivando-nos a abraçar a mudança, a reconhecer a beleza do imprevisível e a florescer em meio às tempestades. Agora, ao dizermos adeus a este capítulo, levamos conosco não apenas a memória de um encontro extraordinário, mas a certeza de que o mar da existência abriga infinitas possibilidades de transformação. A jornada continua, e o chamado para a próxima aventura ecoa em cada onda, em cada raio de luar e em cada coração que pulsa ao ritmo do mistério. A saga dos golfinhos e da 12ª dimensão é um lembrete eterno de que, na confluência entre o real e o fantástico, reside a verdadeira essência da vida. Embarque nesta jornada onde a realidade se dissolve e o místico se torna tangível, guiado pelos enigmáticos golfinhos que desvendam os segredos do 12ª dimensão.